Eu sou Natália Lima, cabeleireira, assim como vocês, e ajudo outros cabeleireiros a fidelizarem mais de 80% das suas clientes. Então a gente tem feito essa série de lives apenas com esse tema. Então é exclusividade do tema fidelização. A gente está na jornada da fidelização e todas essas lives se encerram no dia 2 de julho com uma super aula de várias dicas de como eu faço para fidelizar as minhas clientes e toda a carteira de clientes que eu conquistei até hoje. Então, bom dia para vocês que estão comigo, fiquem até o final. Todo final de live a gente tem um desafio para vocês. Então, eu dei o primeiro desafio, que foi vocês escreverem as suas clientes. O segundo desafio, que foi ontem, vocês escreverem 3 coisas que vocês consideram que não estão permitindo com que vocês fidelizem as suas clientes. E hoje, no final dessa live, a gente tem um terceiro desafio. Legal? Então, bom, vamos lá. Eu vou falar sobre... Espero que a internet ajude a gente hoje, né? Todos os dias ela trava um pouquinho, mas eu acho que hoje tá melhor por aqui. Bom, tema de hoje. Se você quer fidelizar as suas clientes, não tem como você fugir disso. E o que é isso? Eu disse para vocês que todas as nossas aulas são sequenciais, né? A gente tá falando de um único tema, que é a fidelização de clientes. Mas por que a gente tá falando desse tema? Porque justamente nesse momento que a gente vai retornar para o salão, eu sei que algumas pessoas já estão retornando, né? Tem gente, o Brasil todo é muito grande, daí cada lugar do Brasil tem uma forma de conduzir esse momento. Então tem pessoas que já voltaram, tem pessoas que ainda não voltaram e nem tem previsão. Mas o importante é a gente entender como é que a gente vai voltar desse momento tão difícil, né? De uma forma muito mais preparada para o nosso cliente. Então, falar de fidelização nesse momento é um pouco de pensar como é que vai ser esse pós-momento. Claro que a fidelização sempre foi importante, não é uma coisa importante agora, né? Mas agora ela é mais, eu considero que se torna um processo ainda mais peculiar e mais difícil. Por quê? Porque o cliente, ele tá mais exigente, ele vai observar mais coisas, ele vai querer outras coisas de nós além do que a gente já oferecia. Então, entender que esse processo de fidelização tem uma lógica, tem um contexto e que a gente tem que se preparar e se programar para isso é muito importante. Por isso que eu preparei a jornada da fidelização e, como eu falei no começo, meu objetivo é ensinar vocês como fidelizarem mais de 80% das suas clientes, que é o que aconteceu comigo ao longo da minha carreira. Eu acho que todo mundo quer a fidelização e é por isso que nós estamos falando desse tema, legal? E esse disso, né, o que é esse disso que eu fiz um suspense? Eu falei pra vocês que as aulas eram sequenciais e ontem, pra quem se lembra, no finalzinho da aula, eu falei um pouco sobre detalhe, né? Só foi uma pinceladinha porque hoje a nossa aula fala sobre detalhe. O que faz a diferença para a gente fidelizar uma cliente ou não dentro do salão é o detalhe, sem dúvida nenhuma. E é o detalhe da técnica, é o detalhe do comportamento, é o detalhe do atendimento, é o detalhe do salão, mas nós estamos aqui para dizer coisas que não custam dinheiro, né? Que não fazem parte da estrutura e que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem na nossa mão. Então, nós vamos falar hoje simplesmente sobre detalhe, que é uma coisa tão difícil, parece tão simples, né? Vou oferecer um detalhe para minha cliente e é tão difícil de fazer e nós vamos entender tudo isso, o porquê que também é tão difícil. Bom, então, sobre detalhe nós vamos falar o que é o detalhe, o que não é o detalhe e por que ao mesmo tempo que é tão fácil, é tão difícil a execução de quando a gente planeja e para executar esses detalhes dentro do nosso salão e na nossa cadeira ali, né? Lembrando que todo esse conteúdo, ele é direcionado para o cabeleireiro. Ele não é direcionado para um salão, ou se para você tem um salão, melhor ainda, claro que você quer melhorar o seu salão. Mas se você não tem problema. Essa live é direcionada para o cabeleireiro, né? Para a ação dele no momento do atendimento. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar, vamos direto ao ponto, né? Para conteúdo. O que é o detalhe?
Olha só, vou contar até algumas historinhas aqui pra vocês, histórias verídicas, tá? De cursos que eu fiz pra exemplificar algumas coisas a respeito do detalhe. Eu sou extremamente detalhista em tudo, né? E acho que vocês também. Eu acho que quando a gente tem essa veia mais artística, né, do cabeleireiro, a gente acaba sendo mais detalhista em vários aspectos. Então, tenho certeza que vocês têm facilidade em, sei lá, montar uma festa de aniversário, uma mesa. A gente tem um olhar mais clínico para esse tipo de coisa, né? E é por isso que o detalhe faz diferença. Agora, obviamente, tem profissionais que não estão preocupados com isso ou entendem que só aquele movimento do cliente é que vale. Eu trabalhei muito tempo com noivas, né? Pra quem me acompanha há bastante tempo sabe, e sempre fiz muitos penteados também. Quem trabalha com penteado sabe o quanto o detalhe é importante, porque o penteado, ele se faz do detalhe, né? Ele se faz da composição de vários detalhezinhos para que ele fique perfeito. Se você vai lá e faz uma bagunça, ele não vai ficar perfeito. Então o detalhe ele tá em todo o nosso trabalho. E aí, um detalhe, normalmente ele tende a ser uma coisa simples. Então, normalmente, não é uma coisa, nossa, de outro mundo. Ai, mas para eu fazer uma coisa assim, para chamar a atenção do meu cliente, para agradar o meu cliente, precisa ser uma coisa que eu vou investir muito, ou precisa ser uma coisa cara, ou precisa ser uma coisa que eu vou gastar muito tempo. Normalmente não é assim. Normalmente tende a ser mais simples o detalhe. Nós vamos entender mais a fundo isso. O detalhe sempre tem uma tendência a ser pessoal. Ou seja, a pessoa que está recebendo aquilo entende que aquilo foi preparado para ela. Ainda que eu prepare aquilo em série. Então, ainda que eu prepare aquilo, né, em números, muitos daquilo, a pessoa ela tem essa tendência de entender que aquilo foi preparado para ela. Então, fazendo um gancho no salão, quando eu lavo as minhas escovas e embalo uma a uma, né, que normalmente é assim que a gente faz lá no meu atendimento, então eu nunca utilizo uma escova numa cliente se ela não está embalada, mostrando para a cliente que aquela escova tá limpa para ela, não tem um fiozinho de cabelo que não seja dela. Quando eu faço isso, olha só, vejam que é uma coisa simples, é um detalhe, certo? Mas é uma coisa simples e é uma coisa pessoal, ainda que eu faça em série. Então aquela cliente sente que aquilo foi feito para ela, porque aquela escova naquele momento está sendo utilizada nela, entende? Mesmo que eu tenha feito a limpeza de todas as minhas escovas de uma vez só. E por um outro lado, eu posso também fazer uma coisa pessoal. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando a gente trabalhava muito com o dia da noiva, eu fazia cartinha para noiva, né? Para aquela noiva que ela veio no dia, eu fazia uma cartinha para ela e ela recebia uma mensagem né, de felicidades lá naquele dia. Isso é uma coisa simples, um detalhe é pessoal. Por exemplo, para aproximar muito do momento que a gente vive, houve um tempo em que as blogueiras, por exemplo, recebiam, não sei se vocês têm um pouco de acesso, né, percepção disso, mas houve um tempo que elas recebiam, por exemplo, lançavam uma coleção de base, né, para o rosto, e aí elas recebiam a coleção toda, né, todas as bases. E aí começou a vir uma onda assim de que aquilo não era personalizado e tal. E aí as marcas começaram lançava aquela linha, mandava a cor da base para aquela blogueira com uma cartinha escrita. Então olha só como se tornou um outro processo. É um detalhe, é simples de fazer e é pessoal, tá certo? Tá dando para vocês entenderem o processo do detalhe? Bom, e normalmente tende a se concluir que isso é um artigo de luxo. E isso não tem nada a ver com lugar que você tá, não tem nada a ver com salão. Ah, mas eu não tô num salão de luxo. Ou eu não me considero um profissional de luxo, ou eu nem atendo clientes que possam me pagar o valor do luxo, por exemplo. Não tem essa referência, não tem essa relação. Às vezes, eu sempre bato muito nessa tecla, a gente pode ter um salão de periferia simples e ter um atendimento de luxo, e estar num salão de luxo, luxuoso, e ter um
assim, atendimento de periferia, um péssimo atendimento, entende? Então não tem nada a ver com o local onde você está. Tem a ver com atitudes, tem a ver com oferecer para aquele cliente o melhor que você pode, independente de que cliente é esse, beleza? Então o detalhe ele tende a caminhar para um artigo de luxo. Então, o que é um artigo de luxo? É quando a pessoa se sente exclusiva. Ela tá se sentindo que, nossa, ela é o centro das atenções naquele momento. Aquilo foi pensado para ela. E o detalhe, ele precisa passar, ele às vezes até pode passar imperceptível, assim, não necessariamente eu preciso ver que aquele detalhe tá tão presente. Às vezes o detalhe, o artigo de luxo, ele é simplesmente passa batido, mas o contexto, a cliente não sabe muito bem o que aconteceu. Nossa, eu não sei muito bem o que aconteceu naquele atendimento, mas eu sei que eu amei. Então, às vezes, ela não sabe nem dizer qual que é o processo. Então, muitas vezes a gente até desanima, a gente vai falar disso, de fazer uma coisa diferente, de fazer um detalhe para o cliente, porque a gente acha que está passando batido. Mas é esse contexto, esse conjunto todo de coisas que faz com que a gente fidelize um cliente. Beleza? Então, falando do detalhe, a gente entendeu que o detalhe é uma coisa simples, é uma coisa pessoal e se torna até um artigo de luxo, certo? Bom, na maioria das vezes, quando a gente pensa em como eu vou fazer para fazer um detalhe, né, para o meu atendimento, enfim, na maioria das vezes isso é uma ação. Então, nem sempre o detalhe é uma coisa. Então, a maioria das vezes é uma ação e essa ação pode ser complementada com coisas físicas. Então, por exemplo, quando a gente fala de escrever uma cartinha pessoal, né, para uma blogueira ou para uma cliente sua, por exemplo, e mandar para ela, ou escrever uma carta para o aniversário dela, sei lá. Depois a gente fala sobre exemplos. Mas quando a gente fala sobre isso, sobre esse ato de escrever uma coisa para ela, concordam comigo que é muito simples, ele é composto de uma coisa física, né? Porque existe ali um papel, existe uma carta, existe uma caneta, mas é muito mais a ação do que propriamente a coisa física. Então, por exemplo, quando... Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Já falei disso sobre isso ano passado, no final do ano. Eu sempre dou presente de Natal pra cliente. E cada vez eu tento pensar numa coisa criativa que ela vai usar. Eu não gosto de dar coisas, assim, até lembrança de, sei lá, de casamento, por exemplo, do meu casamento. Eu não gosto de dar coisas que a pessoa não vai utilizar. Que ela vai pegar aquilo e vai guardar, sabe? Ai, que bonitinho isso, vou guardar, não tem nada pra fazer com isso. Então, por exemplo, teve um ano que eu pensei o seguinte, nossa, isso na época que usava CD, tá, gente? As pessoas precisam elas sempre chegam no Natal e elas querem ouvir músicas de Natal no dia, né? Eu acho lindo, assim, você ficar naquela noite de Natal e você colocar uma música de Natal. Mas é difícil, né? Quem tem um CD de Natal, naquela época não tinha, era só CD, né? Não tinha como ter música de Natal. E aí nós gravamos um CD com uma série de músicas de Natal e nós demos isso de presente de final de ano. Então tinha, lógico, uma mensagem ali, nossa, né, naquela capinha do CD, mas nós fizemos esse CD para dar para as nossas clientes. Isso chamou muita atenção. E olha só, para exemplificar, tinha uma coisa física que era o CD, mas foi muito mais a ação. Eu não fui lá e comprei um CD pronto e dei para essa cliente. Eu comprei um CD, eu gravei, eu selecionei as músicas, eu escolhi as músicas bonitas, com mensagens bonitas que eu queria. Eu expliquei para a cliente o porquê que eu estava dando aquilo, para quando era para ela utilizar e todo mundo amou aquilo. Porque foi uma coisa que tinha um significado naquele momento. Então ele teve muito mais ação do que a coisa física. Mas normalmente o detalhe é essa composição. É a composição da ação primeiro e junto vem a coisa física. Tá certo? Bom, vou contar pra vocês rapidamente uma experiência que eu tive. Uma vez eu fiz um curso de luxo, foi no Rio de Janeiro, e era um percurso de luxo. Foi sensacional, com uma pessoa que eu admiro muito. E aí nós fizemos algumas coisas, tá? O curso era vivenciar uma experiência de luxo para você entender o que é. Então nós fomos no Copacabana Palace, na Nespresso, nós fomos na joalheria H. Stern, nós fomos
na Louis Vuitton. Enfim, só em loja de luxo, né? Mas vejam que a gente não foi lá para comprar, a gente estava indo lá para ver os bastidores da experiência de luxo. Olha que sensacional. E aí, a cada lugar que a gente ia, então, por exemplo, a gente estava no Copacabana Palace e a gente primeiro tomou o café da manhã do Copacabana Palace. Então, como uma pessoa comum tomaria. Imediatamente após o fim do café, né, assim que a gente terminou o café, a gente teve acesso ao pessoal da cozinha, que contou pra gente, pra que aquilo tudo esteja preparado daquela maneira, como é que eles fazem. Então, por exemplo, eles falaram coisas do tipo, o horário que eles tinham que chegar para preparar aquilo, qual que é a atenção que eles davam, por exemplo. Tem clientes, o Copacabana tem clientes que são muito fiéis, assim, eles vão sempre e tal, né? E é um artigo de luxo, é uma diária muito cara, né, para você ficar lá. Então, por exemplo, no café da manhã, eles já sabem, dependendo da pessoa que vai, sei lá, vou falar uma celebridade aqui, eu não sei quem vai, mas uma pessoa que vai que é da nossa área, o Marco Antônio de Biagi. Eu sei que ele sempre foi muito no Copacabana Palace. Dependendo de quem vai, o pessoal da cozinha já tem acesso à ficha daquele cliente e já sabe as preferências daquele cliente. Então, dependendo de quem é, o pessoal da cozinha já faz, olha só, antecipadamente, sem perguntar, eles já fazem alguma coisa, né, da comida lá, ou algum preparo de chá, ou algum preparo de café, diferente da mesa toda, mas que aquela pessoa gosta. Olha que incrível. Isso, vamos lá, é um detalhe, certo? É simples, é pessoal, é artigo de luxo e tem mais a ver com a ação do que propriamente com a coisa, entende? Nossa, Nath, mas isso é muito complexo pra gente, né? Quando a gente fala num processo de fidelização, quando a gente fala num processo de você se tornar um profissional fora da média, né? Porque existe uma média, sempre existe uma média. Quando você fala em se tornar um profissional fora da média, você tem que ter a parte técnica super bem, super funcionando, mas você tem que entregar algo a mais. Nós falamos sobre isso, né? Sobre essa entrega do algo a mais. E você entregar esse algo a mais quer dizer você pensar, você ter ideias e situações que você ofereça para o seu cliente algo que ele não encontra em qualquer lugar, que ele só encontra com você, que ele, volta a dizer, que ele não sabe o que aconteceu no seu atendimento, mas que ele sabe que foi muito diferente da maioria dos atendimentos, tá certo? Então, enfim, a experiência foi toda assim. Então nós fomos no Copacabana, nós fomos na Nespresso e em cada lugar a experiência foi de uma maneira diferente, né? Contada a seu modo, como são os bastidores. E a gente começou a entender que aquilo tudo é simples, é fácil de fazer e ao mesmo tempo existe uma dificuldade, porque existem algumas coisas aí que nós já vamos falar que dificultam, obviamente, esse processo. Bom, sobre isso ficou muito claro para vocês o que é o detalhe, né? Acho que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando, escrevendo, e aí eu vou tentar terminar a live um pouquinho antes para eu responder, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, mesmo que seja boba, pode me mandando aí, porque às vezes é uma forma da gente interagir mais e eu conseguir responder coisas que às vezes eu não pensei em colocar aqui na aula para vocês, tá bom? Bom, então a gente já falou do que é o detalhe. Agora vamos falar do que não é o detalhe. E isso, Nath, mas se o detalhe é o detalhe, o que não é meio óbvio. Mas não é óbvio para a maioria das pessoas. A gente acha que é óbvio, né? Que é simples, que não tem problema nenhum de interpretação nesse aspecto, mas tem. E vou dizer para vocês qual que é o problema do óbvio, né, nessa questão do que não é o detalhe. É o seguinte, o que não é detalhe é aquilo que o cliente entende que já devia fazer parte do processo. Então, assim, aquilo que o cliente entender que já fazia parte do pacote, que não é um diferencial, não é detalhe. Então, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, tem profissional que fala assim, mas eu sou tão detalhista, eu sempre pego uma toalhinha limpa para colocar no ombro do cliente. Isso, por exemplo, é um exemplo bobo, mas é um exemplo óbvio.
E assim, eu tô dizendo isso, mas tem gente que coloca a toalha reaproveitada no ombro do cliente, então é uma coisa assim, que não tô falando uma coisa que não existe dentro do salão, infelizmente. Mas colocar uma toalha limpa no ombro do cliente não é detalhe, não é diferencial, é o óbvio, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não pecar pelas coisas que são óbvias aos olhos do cliente e a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa diferente. A gente acha que a gente está oferecendo para ele algo que outro profissional não está oferecendo. Então, esse é um problema muito sério, muito grande, quando a gente fala em detalhe, quando a gente não tem essa preocupação em se concentrar no que de fato é um diferencial, no que de fato é um detalhe, tá certo? Bom, eu vou dar um exemplo dessa minha experiência, né, pra não ter que contar outra história. Dessa mesma experiência, eu vou contar pra vocês um detalhe que pode ser ao mesmo tempo detalhe e pode ser óbvio. Quando a gente foi na joalheria, na Gaster, é uma joalheria de luxo lá, né, fica numa rua bem luxuosa do Rio de Janeiro. E aí, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia disso, então assim, por isso que eu acho que conhecimento é tudo, porque a ignorância muitas vezes faz com que a gente não expanda a nossa mente. Por isso que fazer curso de qualquer área que seja, olha só, eu fui fazer um curso de luxo porque eu entendi que eu atendia pessoas e que eu precisava melhorar nesse aspecto, tá certo? Então, qualquer curso que vocês puderem fazer, de qualquer área, que envolva pessoas, que envolva atendimento, faz com que a carreira de vocês seja diferente. A gente não pode só focar em curso de mesh, em curso de corte, em curso de coloração. Não é esse o caminho promissor de um profissional. O profissional, ele tem que ser um profissional 360 graus, assim. Quando a gente tem uma visão holística daquela pessoa, quando a gente consegue ver que todos os pontos daquela pessoa são fortes. E isso que vai fazer de você um profissional sustentável, que vai ter uma carreira sustentável, porque nem sempre a gente consegue essa sustentabilidade na nossa carreira, entende? Porque se a gente, por exemplo, eu sou o mago das mechas, e daí eu faço aquela mecha, só tô focado, só dá tempo de fazer aquela mecha, de repente aquela mecha cai de moda, por exemplo, não tá mais sendo usada. E aí, por causa disso, o que eu tenho? Eu tenho uma decadência da minha carreira. Porque subir na carreira é fácil, porque você tá correndo, tal, você vai subindo na sua carreira. O problema é você se manter lá no auge. É você se manter lá em cima. E se você quiser se manter lá em cima com uma coisa, com um único pilar na sua carreira profissional, como cabeleireiro, você não consegue, você não se mantém, entende? Então, por isso que é importante a gente ser um profissional completo. E ser um profissional completo, na minha visão, é você ter acesso, estudar outras áreas, para que você consiga oferecer para sua cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Saber o que conversar e como conversar com a cliente é extremamente importante. Saber que uma cliente gosta de falar de fofoca e a outra cliente gosta de falar de todos os lugares do mundo que você conhece, que ela já conheceu, é extremamente importante. Então, por exemplo, vou ser muito franca com vocês. Teve um momento da minha vida, né? Eu sempre fui muito simples e daí eu nunca pensei na minha vida de verdade que eu fosse viajar para fora do país. Não é o objetivo contar aqui a minha história, mas nunca, eu não tinha nem noção que eu fosse viajar um dia para fora do país. E depois, quando eu entrei pra minha área e tal, eu comecei a almejar isso, né? Porque dentro da nossa área, muitas pessoas viajam para fora para fazer curso. Eu comecei a almejar. E hoje eu já almejo isso profissionalmente. Por quê? Porque quando sento uma cliente na minha cadeira pela primeira vez, e eu, por exemplo, vamos supor que o assunto que ela gosta de falar é viagem. Eu sinto que existe um menosprezo de uma cliente com relação ao cabeleireiro. Isso é uma coisa que eu defendo muito, sabe? Eu sempre falo, eu sou cabeleireira por opção e eu quero fazer com que um grupo de profissionais que estejam comigo mostrem para o cliente que nós temos valor. Eu fiz direito, por exemplo, e eu não faço questão nenhuma de falar que eu fiz isso para o cliente. Mas dependendo do cliente, eu já tive cliente que foi atendido por mim, que quis dizer assim, eu sou isso, você é cabeleireira. E daí, nesse caso, eu disse, que interessante, eu também sou isso.
Eu também fiz essa faculdade. E aí a pessoa fica espantada. Então, olha como é importante a gente ter conhecimento de tudo. Mas voltando a falar da viagem, hoje se tornou um objetivo profissional. Por quê? Quando uma cliente senta comigo na cadeira e eu tô conversando com ela, né? E ela começa a falar, eu fui pra tal lugar, fui pra tal lugar, fui pra isso, fui pra aquilo, né? Porque existe essa questão, existem algumas clientes que são assim. Quando eu digo pra ela que eu fui pra, eu fui pra esse, eu fui pra esse, eu fui pra esse, muda o posicionamento da cliente. Então, olha como a gente tem que almejar, não só na nossa carreira profissional, ser um bom técnico. A gente tem que almejar, inclusive, saber conversar com as nossas clientes sobre todos os assuntos, tá certo? Mas, voltando aqui pro nosso tema, eu ia falar da joalheria. Então, eu fui na joalheria, não sabia, né, não tinha noção do porquê que isso acontecia. Mas, quando você vai numa joalheria de luxo, eu não sei se vocês já viram, eles colocam uma luva para pegar na joia. Né? Isso era muito utilizado antigamente, em joalherias comuns não é mais utilizado e é muito utilizado em joalherias de luxo. Então, eles colocavam uma luva de tecido para pegar na joia. E aí, eu tinha a sensação, né, eu tinha a impressão de que era porque riscava, que é porque, sei lá, estragava a peça e tal. Só que daí nós tivemos acesso aos bastidores, lembra? Da joalheria. E aí, eles explicaram pra gente que a luva não era porque riscava a peça. Até porque se riscasse, imagina, você vai lá, compra uma coisa que custava uma fortuna e risca. Então, não é por causa disso. É porque quando você vende uma coisa de luxo, olha que interessante, e é uma joia e que a pessoa vai usar, né? Então, a pessoa vai usar pessoalmente nela um brinco, um anel, sei lá. É como se existisse, como aquele produto é muito caro, existe uma diferença entre a pessoa que está atendendo e a pessoa que vai usar. Gente, vejam que a gente está falando de um valor muito alto, tá? De uma peça muito cara. Existe uma diferença entre a pessoa que está usando, vai usar, e a pessoa que está vendendo. E aí, aquilo é para mostrar que só aquela pessoa que está comprando é que pode tocar naquela peça. E é por isso a luva. Olha que interessante. Isso é um detalhe. Porque não custa nada para a joalheria colocar uma luva para mostrar a peça para a pessoa. Nada, não custa dinheiro. Custa ter uma luvinha de tecido e mostrar. Seria, assim, o ato de mostrar é o mesmo, a venda é a mesma, não se fala nada diferente, mas coloca aquela luva. E eles nem explicam, certo? Eles não explicam para o cliente o porquê, mas eles demonstram para o cliente que eles não podem tocar naquela peça. Então isso é um detalhe. Agora, eu queria pôr aqui um ponto que é uma armadilha, porque a gente está falando nesse momento do que não é detalhe, certo? E eu tô falando disso, da luva. Olha só, dependendo do lugar que você tá, aquela coisa é diferencial, dependendo é obrigação. Então, olha só, até nisso a gente tem que pensar. Quando vocês vão pensar no detalhe que vocês vão fazer para sua cliente, para o salão que vocês estão, enfim, quando vocês vão planejar esses detalhes, o que você vai oferecer de diferente, de diferencial para o seu cliente, você primeiro precisa entender onde você está posicionado. Que salão que é esse que você tá? Que público que é esse que você atende? Por que eu tô falando isso? Porque dependendo do seu público, algo que você planejou como detalhe pode passar como simplesmente uma obrigação, você já devia fazer. E, por outro lado, às vezes uma coisa que é uma obrigação, dependendo do salão, passa a ser, nossa, um artigo de luxo. Então a gente precisa entender muito bem qual que é o nosso público para a gente planejar o nosso detalhe. Então, volto a dizer, a luva da joalheria, nesse exemplo que eu tô dando, para uma joalheria simples, uma joalheria dessas que tem no shopping, que a gente vai e compra um pingentinho e tal. Dessa joalheria, um diferencial. Pode ser um diferencial, concordam? Agora, já num caso de uma joalheria de luxo que vai vender uma peça de 50 mil reais, isso pode ser simplesmente uma obrigação, entende? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é detalhe, com aquilo que não é detalhe. Então, as duas coisas principais que a gente precisa entender: saber o que é detalhe e entender para que público que a gente está trabalhando. Que público que a gente vai oferecer esse detalhe. Se esse público vai entender que isso é uma coisa diferente para ele, que está personalizado, que
é um artigo de luxo, independente do nível de salão que você esteja ou tenha, ou se aquilo simplesmente não passa de ser uma coisa de obrigação, que já deveria estar no pacote, como eu dei o exemplo para vocês da toalha limpa, tá certo? Bom, e por que é fácil? Porque não parece uma coisa fácil. Então a gente falou de coisas aqui que, pelo menos aos meus olhos, parecem fáceis de fazer. Poxa, o que eu posso fazer? Então eu vou fazer um diferencial para o meu cliente, vou servir, por exemplo, vou servir uma água aromatizada para o meu cliente, né? Uma coisa simples, uma coisa fácil, dependendo do salão que você estiver, é obrigação, dependendo do salão que você estiver, é artigo de luxo, você ter uma água aromatizada, uma coisa super simples de fazer, certo? Mas por que é tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo? Então nós vamos entrar agora nesse detalhe de por que eu não consigo fazer na maioria das vezes ou por que isso não sai do papel, tá certo? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que criar o detalhe, certo? Então, eu digo pra vocês, não é fácil de criar um detalhe desses, né? Mas a gente pode copiar, existem várias alternativas a gente copiar. Quando a gente vai num restaurante, a gente vê uma coisa legal, num banheiro, por exemplo, a gente pode copiar. E é uma constante pesquisa para que a gente invente, crie coisas novas. Outro dia teve um seguidor aqui meu que mandou o cardápio dele de serviços com os preços que eu sempre falo do cardápio, eu acho tão legal. E ele mandou, quer dizer, lá dentro do salão dele, é um diferencial ter o cardápio dos serviços, né? Ter o preço à mão da cliente. Então, vários detalhes que podem acontecer aí para vocês. Mas primeiro a gente tem que criar, e esse processo de criar nem sempre é tão fácil, porém também não é uma coisa tão difícil. Então, nesse processo de criação do detalhe, eu entendo que é uma coisa fácil e difícil ao mesmo tempo. Certo? Então ele tá na balança do fácil e difícil. Fácil porque nós somos profissionais criativos. Nós somos profissionais da criação. A gente só precisa parar um pouco para analisar o todo. A gente quer muito criar no cabelo, a gente quer muito criar no corte que a gente vai fazer, na mecha que a gente vai fazer, e nem sempre o cliente está esperando da gente que a gente crie nesse aspecto. Às vezes você entregar o mesmo cabelo bem feito, mas o mesmo cabelo surpreende e surpreender o seu cliente no detalhe, às vezes conta mais para ele, tem mais valor para ele do que o inverso. Você não surpreender em detalhe nenhum e você entregar o mesmo cabelo, você entregar um cabelo diferente, totalmente novo, certo? Então, por isso que é importante a gente ficar de olho em todo o contexto. Então, ao mesmo tempo que é fácil, porque nós somos profissionais criativos, todos vocês que estão aqui me assistindo são capazes de criar detalhes dentro do seu salão e dentro do seu atendimento, dentro do seu processo. E ao mesmo tempo, muitas vezes a gente, né, não faz isso, porque acha difícil. Outra coisa, que daí eu considero fácil, é testar esse detalhe. Então, por exemplo, pensei num detalhe. Vou dar o exemplo aqui, vamos falar da escova que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, no meu caso, já é meio que obrigação, então não faz mais parte do meu contexto de detalhes, mas para algumas pessoas pode fazer. Então, por exemplo, se você nunca colocou a escova dentro de um saquinho, né, e rasga esse saquinho na frente da sua cliente para utilizar a escova de cabelo, isso para você pode ser um super detalhe. Você pode copiar isso e aí no seu salão com as suas clientes vai fazer um super sucesso. Lembrando que é muito importante você mostrar isso, tá? Não peque pelo óbvio, não pense que a pessoa vai ver e tudo bem. Fale para a pessoa, olha, aqui nós utilizamos a escova assim, porque daí ela fica esterilizada, ela fica limpa pro seu cabelo. Uma coisa que chama muita atenção, aí ela não tem cabelo de outras pessoas na escova que eu vou utilizar em você. Então, você tem que marcar isso para o cliente. Você tem que mostrar isso, que isso é importante para aquele cliente, tá certo? Mas aí, testar isso acaba sendo uma coisa prática. Então, assim, eu tive essa ideia da escova, eu vou testar. Isso é fácil. O difícil é manter essa ideia ativa. Então, mais um exemplo. Água aromatizada dentro do seu salão. É um detalhe. É criativo, é fácil de executar, eu vou testar, eu testo um dia, aí foi muito legal, os clientes gostaram. Aí amanhã eu testo de novo, as clientes gostaram. Daí depois de amanhã eu só tenho uma cliente, daí eu acho que não é importante fazer.
Ah, eu só tenho uma cliente, eu não vou fazer porque só tem essa cliente, aí o dia que tiver bastante movimento eu faço. É assim que as pessoas pensam. O detalhe, ele tem que ser rotineiro. Ele tem que ser uma rotina. Ele tem que vir independente de você ter 1 ou 10 clientes. Porque às vezes, aquela uma cliente é aquela cliente mais importante. É aquela cliente que mais presta atenção no detalhe. E normalmente o dia que você tem menos cliente é o dia que você tem mais tempo de executar as coisas bem feitas. Então é muito mais saudável você executar. Primeiro que é obrigação executar todos os dias, mas é muito mais saudável você executar o detalhe nesses dias, porque é mais fácil para você, do que você simplesmente, vou só executar no dia que eu tiver muita cliente. Isso é um grande erro. Significa que você está entregando quer dizer que vale mais a pena para o seu cliente ir no dia que tá cheio, porque se ele for no dia que ele tá vazio, que o salão tá vazio, ele não vai ter alguns benefícios que os outros teriam, entende? Então isso é errado, isso é você não ser coerente com o seu cliente e volta lá na primeira aula, que é da confiança, do vínculo. Então essa entrega de fidelidade a gente tem que dar para o nosso cliente, tá certo? Bom, e passar para a nossa equipe toda, né? Então a nossa equipe toda pode ser uma pessoa, também é difícil, não é uma tarefa fácil. Porém, gente, tudo isso que eu disse para vocês é uma coisa que se você quer sair na frente, se você quer fazer a diferença para os outros, mediante os outros profissionais, se você quer fidelizar o maior número de clientes que sentar na sua cadeira, como é que a gente faz a conta, né? Mas como você faz essa conta de fidelizar mais de 80% das suas clientes? É simples. A cada 10 clientes que sentam na sua cadeira, pelo menos 8 precisam ser fidelizadas. Por que eu excluo essas outras 2? Porque tem gente que realmente não vai gostar de você, então pode acontecer, tem cliente que já não gosta mesmo de você, não simpatizou, não foi legal e tal. Beleza? Né? Então pode acontecer esse percentual. Mas o seu objetivo, o seu foco tem que ser fidelizar pelo menos 8 clientes a cada 10 que sentam na sua cadeira. Isso faz de você um profissional diferente. Se tiverem 8 clientes voltando das 10 que sentaram na sua cadeira sempre, significa que você fez a diferença para ela. Significa que você está fora da média, porque a média de profissionais não fideliza esse tanto. E tem mais uma questão. Tem profissionais que a gente vai perguntar... Opa, caiu alguma coisa aqui. Tem profissionais que a gente pergunta quanto de cliente você fidelizou, quanto de cliente você fideliza, né? E a pessoa fala assim, mas eu fidelizo todos os meus clientes. Eu fidelizo mais de 80% dos meus clientes, com certeza. E você vai ver na prática, na real, esse profissional ele tem muito fluxo, porque ele é um profissional de primeira vez, a gente já falou disso, mas ele não fideliza. Ele acha que ele fideliza porque uma ou outra volta e aquilo fica na memória dele, mas ele não fideliza. Por quê? Porque ele não tem dados. A gente só pode dizer que a gente fideliza determinado número de clientes quando a gente tem dados, ou seja, quando essas clientes estão escritas. Então eu escrevi aquilo, eu tenho aquela lista de clientes escritas e eu sei quem voltou e quem não voltou. Nossa, essa cliente não voltou. Aí, ok, eu sei dizer quantas eu tenho fidelizadas. Se eu não tenho dados, eu não sei dizer. Não adianta perguntar, não adianta querer responder... eu tenho 70% das minhas clientes fidelizadas. Não adianta você querer responder se você não tem, se você já não tem as clientes inscritas. Então começa por aí. Não tem como a gente acreditar num dado desse, tá? Então, pra gente saber quanto que a gente fideliza, nós precisamos ter as nossas clientes escritas, ok? E aí depois fazer a conta. Então, a cada 100% de clientes que eu tenho, quantas voltam, aí eu vou saber quantas eu fidelizo, tá certo? Bom, então... Nesse processo todo de fidelização, não tem nada fácil. Deixa eu só beber um gole de água. Não é tão fácil assim, né? Porém, a gente não tá buscando fácil, a gente tá buscando resultado. Pelo menos eu busco resultado e é isso que eu quero de vocês. Quem tá aqui comigo, acha que isso é besteira, tal, não é pra você essa aula. Porque é pra quem... acha que apesar do difícil, apesar da gente ter que se esforçar um pouco mais, apesar da gente ter que entregar uma coisa diferente, eu vou colher um resultado.
eu vou colher um resultado promissor, eu vou colher um resultado que vai ter uma entrega diferente para o meu cliente, eu vou colher um resultado no meu bolso, porque isso também implica, né? Se eu tenho um número de clientes muito grande fidelizadas, claro que eu tenho mais dinheiro. É uma coisa um pouco óbvia, né? Bom, então é um processo difícil, porém é um processo simples de fazer. Então ele é difícil e simples ao mesmo tempo. Dá pra gente fazer. Basta pensar a respeito disso, basta pensar no seu atendimento, pensar como é que você tá agindo, o que você pode fazer de novo, tá certo? Bom, por que esse processo, então, ele é difícil? Porque ele exige 3 coisas principais. Ele exige processo. Então, o que é processo? É quando eu sei que eu devo fazer aquilo. Então, eu cheguei no salão, tal hora, eu tenho que abrir a minha mesinha, eu tenho que separar o material. Isso é um processo. Aquilo que eu faço todo dia. Aquilo que tem uma regra para fazer. Por quê? Porque eu vou receber 1 ou 10 pessoas. Então é difícil porque exige um processo, exige persistência. Então se eu comecei, tive uma ideia aqui, vou fazer agora uma tisada, mas eu comecei hoje, eu fiz amanhã, depois de amanhã foi super legal e daí depois eu cansei. E nesse processo do cansei é que você perde a persistência. E a persistência no processo de você incluir detalhe no seu atendimento, ela é fundamental. Se você não tiver persistência, se você não fizer aquilo todos os dias, o seu cliente vai entender que, foi só um dia que aconteceu aquilo. E o seu cliente, ele precisa entender que você faz aquilo sempre. Que você sempre está preocupado com ele, que você sempre está preocupado em entregar uma coisa nova para o seu cliente. E isso vem da nossa persistência. Se você não tem, é muito difícil que você seja um profissional fora da média. E a outra coisa é disciplina. Então, não só você tem que ter persistência, porque é difícil, né? Persistência é aquela coisa que, meu Deus, apesar de eu vou fazer. Então, persiste ali. E a disciplina é uma coisa que, eu acordei, eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho um ritual, sei lá, eu vou ler um livro todos os dias. É difícil, é necessário, né? Vai me agregar, mas eu sei que eu tenho que ter disciplina. Se eu não tiver disciplina, e o que é disciplina? É você falar pra você mesmo, tá difícil, eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque em algum momento eu vou colher um resultado. É acreditar nisso, que você vai colher um resultado fazendo isso. É a mesma coisa de você, poxa, eu sou um profissional de mechas e eu não acho que eu tô tão bom assim. Poxa, procura especialização, se especializa naquilo, porque quanto mais você se especializar naquilo, mais domínio sobre aquilo você vai ter, entende? Então é essa disciplina que a gente tem que ter para colocar processos e para colocar detalhes no nosso atendimento. Bom, quem consegue fazer isso? Quem está disposto a sair da zona de conforto. Aquele profissional que está disposto, que fala assim, não, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero entregar além de uma estrutura bonita para o meu cliente. Porque só o espelho, só a bancada, isso não tem sentimento. Isso tem visual, mas isso não tem sentimento. E o que fideliza uma cliente é o sentimento. O que ela sentiu naquele momento. É a energia daquele lugar. Às vezes a gente entra num lugar que é lindo e não sente uma energia positiva. Às vezes a gente entra num lugar que é super simples e a energia é tão contagiante que você não quer mais sair. Isso a gente percebe assim, olha, indo na casa de alguém. Eu fui na casa de alguém jantar, tem aquele lugar que você vai e você quer ficar, e tem aquele lugar que você vai e você não vê a hora de ir embora. Concordam comigo? Isso é esse toque que não está na estrutura, que está totalmente envolvido com o emocional daquilo. Então, o que vocês podem fazer além da estrutura? Nós não estamos dizendo aqui que, então para isso acontecer, para eu ter um detalhe melhor, eu vou trocar esse espelho. Não, é um erro. Vocês não vai mudar em nada vocês colocarem um espelho diferente. Claro que a gente tem que ter um lugar bonito, é isso que a gente almeja, aumentar sempre. Mas não é isso que vai fazer o 100% da diferença, tá certo? Bom, então para alcançar, o que eu tenho de mensagem final para vocês?
Nath, mas então se você pudesse dar uma dica, como é que a gente faz para alcançar isso, esse resultado, né? Como é que a gente faz para entregar esse detalhe para o cliente? Bom, nós estamos nessa série de aulas, eu preparei essas aulas com muito carinho para vocês e nós vamos falar muito sobre isso, porque nós estamos falando do processo de fidelização como um todo. Então nós já falamos sobre o que é fidelização, o que não é fidelização, por que esse processo é tão difícil e hoje nós estamos falando do detalhe, que o detalhe faz parte do processo de fidelização e que ele não pode faltar. Então, o que eu preciso ter para agregar detalhes ao meu atendimento? Foco na experiência do cliente. Foco naquilo que a cliente vai sentir a partir do momento que ela pisa no seu salão, que ela pisa na sua cadeira, que ela senta na sua cadeira. O que ela vai sentir? É isso que você precisa ter foco. Então, é aniversário dela, você escrever uma carta a próprio punho para ela, vai gerar um sentimento. Vocês concordam comigo? Então, é nesse detalhe, é no pequeno detalhe que você vai pegar essa cliente. Você vai fidelizá-la no emocional. Então, foco na experiência do cliente é o que vocês têm que ter para fidelizar. Dentro desse processo todo de fidelização que a gente está falando, esse é só um detalhe do processo. Tá certo? E é isso que eu quero que vocês tenham. Estamos chegando ao fim. Antes que a live caia de novo, né? Dica prática para vocês. Hoje, bom, como todas as lives, tô pedindo para vocês papel e caneta na mão. Anotem tudo, para que vocês não esqueçam. Mas, principalmente, façam as dicas práticas. As dicas práticas, elas não vão agregar em nada na minha carreira. Nada. Elas vão agregar na carreira de vocês. Se vocês soubessem quanto de coisas eu tenho escritas, eu escrevo muito. Já falei pra vocês aqui numa outra aula. Uma vez eu li uma pesquisa que dizia que 100% das pessoas que leem uma coisa, dessas 100%, só 85%, quer dizer, 85% lê simplesmente, 15% lê e escreve aquilo que viu, que achou legal, e só 5% que conseguiu ler e escrever é que executa. Então a gente precisa escrever para a gente conseguir passar para o processo de execução. Senão a gente não vai sair do lugar, a gente não executa nada, tá certo? Então eu tenho a terceira dica prática para vocês hoje. E a dica prática de hoje é: vocês vão pensar aí na cabeça de vocês, ainda que seja simples, tá bom? 3 detalhes que vocês podem acrescentar no atendimento de vocês. 3 coisas que vocês podem fazer, que vocês não fazem, que vocês acham que pode ser um diferencial para o seu cliente. Essas coisas, elas têm que ter todos os pré-requisitos que a gente falou hoje. Então ela tem que ser uma coisa simples, ela tem que ser uma coisa mais ação do que coisa física, ela pode ser uma ação acompanhada de uma coisa física, ela tem que ser pessoal. Então vocês vão usem esse momento que vocês têm agora para criar uma coisa nova para entregar para o cliente de vocês. Então eu quero que vocês pensem em 3 detalhes que vocês podem inserir nesse atendimento para que a gente comece a colocar em prática no próximo momento que eu vou dizer para vocês, tá bom? Então essa é a nossa terceira dica. Chegando ao fim da nossa live, consegui sem fazer a live cair. Se vocês tiverem então dúvidas, vão me mandando. Pode me mandar por direct. Se vocês quiserem me marcar nessas 3 dicas práticas, escrevam elas e me marquem que eu reposto. Bom, lembrando que nós estamos fazendo uma série de 10 lives. Essas lives vão se encerrar no dia 2 de julho com uma super aula que vai falar sobre todos os detalhes que eu planejei, que eu pensei, que eu desenvolvo ao longo da minha carreira de quase 10 anos para fidelizar o maior número de clientes possível. Eu tenho clientes fidelizadas desde que eu comecei o meu atendimento, e o que mantém essas clientes fidelizadas é justamente você sempre pensar nelas, né, e sempre inovar e sempre trazer uma coisa diferente. Então, eu quero muito que vocês me acompanhem. Eu tô super feliz que eu tô vendo muita gente aqui que tá acompanhando todas as aulas. As aulas não vão ficar salvas, então elas são para vocês, exclusivas para vocês que estão aqui comigo ao vivo. Em algum momento, se a gente conseguir, aí eu vou disponibilizar essas aulas, mas por enquanto elas não dá para colocá-las novamente, né?
E eu espero então vocês amanhã às 8h30 da manhã. Se vocês tiverem pessoas que vocês conheçam, indiquem a aula para essas pessoas. Às vezes essa pessoa está dentro do seu salão, junto com você, é seu parceiro e você pode indicar. Então é isso, foi um prazer enorme estar com vocês. Beijão pra vocês, olha só, um monte de gente falando aqui que amei. Vou pro estúdio cheia de gás, que bom. Oi, Bruna, Marlene, tudo bem com vocês? Tenho só uma dúvida aqui, como engajar todas as pessoas que trabalham no salão e fidelizar clientes? Não é uma tarefa fácil, né? Engajar as pessoas, principalmente que quando a gente quer fazer uma ação para outra pessoa, né? A gente tá engajado naquilo, é como uma pessoa que a gente insiste em parar de fumar. É muito difícil essa pessoa parar de fumar se a gente ficar falando. A melhor forma de você conseguir engajar alguém, Bruna, é você fazer através do exemplo. É essa pessoa ver que você tá mudando, que você tá fazendo a diferença, que você tá entregando alguma coisa diferente. Então, trazer a equipe é um pouco, assim, é uma técnica que eu sempre utilizei. Eu não vou esperar daquela equipe, eu vou entregar para aquela equipe. Então, olha, eu vou mostrar isso para vocês. E ser líder, estar à frente, é sempre estar sozinho. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, não tem jeito. A gente sempre tá sozinho. Sempre na posição de liderança, a pessoa se torna mais chata, menos acessível e assim por diante. Então, o engajar a equipe é um processo árduo, mas é um processo que aos poucos a gente alcança, tá certo? Então, mostre para essas pessoas o quanto as suas atitudes têm mudado, ou traga um exemplo de alguma coisa que você viu, sabe? Às vezes, por exemplo, você viu aqui hoje, pega uma coisa que você viu nessa live e conta para essas pessoas. Nossa, olha que legal essa coisa que eu vi, que eu aprendi. De repente, isso chama a atenção das pessoas da equipe.